E aí, galerinha do YouTube? Meu nome é Lucas Carneiro. Eu sou a Mayara Oliveira. E hoje vamos falar sobre... Primeira Guerra Mundial. Roda a vinheta! A Primeira Guerra Mundial teve um nome adotado após a Segunda Guerra Mundial, pois a princípio praticamente toda a Europa a chamava de Grande Guerra, que ocorreu no período de 1914 a 1918. Então, apesar de todo esse conflito ter ocorrido durante o século XX, as suas principais causas vieram do século XIX. As principais causas ou antecedentes da Primeira Guerra foi o imperialismo. O imperialismo ele consistia em todas as nações europeias que tinham acabado de passar pela pós-revolução industrial, ou seja, estavam industrializadas, elas precisavam conseguir mais mercado e mais consumidores. Então elas vão se jogar pelo mundo todo em busca de novas colônias para poder expandir esse mercado e conseguir mais consumidores. E também a procura de mais matérias-primas, que é um chamado neocolonialismo, fez com que ocorresse a partilha da África e da Ásia no século XIX. Só que, entretanto, apesar dessa partilha ter ocorrido, a Alemanha e a Itália, que tinham sido recentemente unificadas, elas não estavam nada satisfeitas com essa partilha, se sentiam inferiores às demais contra as colônias que elas receberam. E aí cria uma rivalidade, principalmente entre elas, entre a Itália e a Alemanha com Inglaterra e França, porque elas se sentiam em desvantagem. Um outro antecessor para a ocorrência da Primeira Guerra foi o movimento nacionalista que estava crescendo, especialmente na França, que após a Guerra Franco-Prussiana perdeu a Alsácia-Lorena para a Alemanha. Contudo, a França carregava consigo um sentimento de revanchismo, que ocorre também em outros movimentos que aumentaram a rivalidade de outros países que participaram da Primeira Guerra, como o pan-eslavismo. Então, o pan-eslavismo ele visava a junção de todos os países eslavos em um único império. E tinha também o pan-germanismo, que visava a junção de todos os países descendentes dos germânicos em um grande império. A diferença, os dois tinham uma rivalidade entre si, mas a diferença era que o pan-germanismo, que era por parte da Alemanha, visava a junção dos países do lado europeu do Ocidente, Europa do Ocidente, enquanto que o pan-eslavismo visava os países da Europa Oriental. Essa é a diferença, os dois tinham uma rivalidade muito grande. Então, outra rivalidade que também existia era entre o Império Austro-Húngaro, a Rússia e a Sérvia, que disputavam entre si a região dos Balcãs, para assim eles tentarem conseguir uma maior influência com os outros países, porque a região dos Balcãs era meio que uma linhazinha que tinha saída para o mar, então era muito fácil, se eles conseguissem dominar aquela região, de aumentar a sua zona de influência. Existia também uma rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, que tinham passado pela Revolução Industrial, e elas disputavam entre si mercado consumidor, ou seja, dos consumidores, né? Também era outra rivalidade. Existia também uma rivalidade entre Itália e França, que disputavam entre si a região da Junísia. E existia também uma rivalidade entre Itália e Alemanha, que disputavam entre si a região das províncias irridentas. Todas as principais nações, vendo que o conflito estava mais próximo delas, se dividiram em dois blocos. A Tríplice Aliança, contendo Alemanha e Itália, porém a Itália era neutra, que fez o tratado que só entraria na guerra caso a Alemanha fosse invadida, e também o Império Austro-Húngaro. A Tríplice Entente era composta pela Inglaterra, França e a Rússia, que com isso iniciou-se um processo de produção bélica. A produção bélica aumentou seus recursos, produzindo novas tecnologias para a guerra, e quase todas as nações europeias adotaram o serviço militar, que era obrigatório. O grande estopim para que ocorresse a Primeira Guerra Mundial deve-se ao assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, herdeiro do Império Austro-Húngaro, em uma visita à Sérvia, fazendo com que o Império Austro-Húngaro declarasse guerra contra a Sérvia, que posteriormente fez com que os demais países entrassem numa guerra, gerando a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra se caracteriza por duas fases: a fase de movimentos e as das trincheiras. A fase de movimento diz acerca dos países participantes da Tríplice que organizaram suas estratégias. E nessa fase, a Alemanha iniciou um avanço, quase conseguindo chegar em Paris. Entretanto, posteriormente os países eles não conseguiram mais se expandir. E aí se inicia a segunda fase da guerra, que é a fase de Guerra das Trincheiras. As trincheiras eram grandes buracos
que era onde os soldados ficavam. Os soldados ficavam dentro desses buracos enormes por vários dias, porque as guerras eram muito longas devido também a essas trincheiras, porque era muito difícil acertar o oponente dentro da trincheira oposta, ou seja, era muito difícil, então as batalhas duravam muito tempo. E nisso, por conta dessa alta durabilidade da guerra, da batalha no caso, os soldados eles ficavam muito tempo nessas trincheiras e acabava que essas trincheiras não possuíam nenhum tipo de... não possibilitavam a higiene dos soldados, então eles viviam em estado deplorável nessas trincheiras. Muitas vezes, por conta delas durarem muito tempo, eles acabavam passando até fome. Essa questão deles lutarem dentro de trincheiras acabou gerando, no pós-guerra, diversos traumas psicológicos para a maioria dos soldados. A partir disso, no ano de 1915, a Itália, que antes permanecia neutra na decisão de qual lado entrar na Segunda Guerra, com intenções de maiores pelo lado da Tríplice Aliança, a Inglaterra lhe oferecia terras a fim de convencê-la que ela entrasse no lado da Tríplice Entente. Com isso, a Itália mudou de lado, só que no meio da guerra, fazendo que se juntasse ao time inimigo. A guerra também afetou o Brasil. Na época, o presidente era o Venceslau Braz, e ele firmou aliança com os países da Tríplice Entente. A guerra ela afetou o Brasil muito em relação à economia. O Brasil ele não conseguia importar produtos e aí ele começou a ter que investir nas indústrias nacionais. Isso também ajudou a desenvolver a indústria nacional brasileira, mas gerou graves impactos econômicos também. O Brasil, ele ajudou na guerra enviando o apoio, reforço médico. Ele enviou vários médicos e enfermeiras para lá para ajudar nos feridos. Contudo, em 1917, aconteceu dois fatores que mudaram totalmente o rumo da Primeira Guerra Mundial. Um deles foi a saída da Rússia da Primeira Guerra. A Rússia ela esclareceu que ela estava passando por diversos problemas, tanto econômicos quanto políticos, e realmente ela estava passando. Inclusive é nesse período que a Rússia ela faz a Revolução Russa e instaura o comunismo no seu país, né? Ou seja, por isso que tanto na Primeira Guerra você vê o nome de Rússia e na Segunda Guerra você já vê a URSS, ou seja, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque é durante esse período que ela faz essa mudança. E aí, por esse motivo, por problemas econômicos e também para resolver as suas questões políticas, a Rússia sai da guerra e assina um tratado onde ela não atacaria e também não seria atacada pela Alemanha. Outro fator que mudou o rumo da Primeira Guerra foi a entrada dos Estados Unidos, que entrou já no finalzinho da guerra, com os países todos devastados. Que na entrada dos Estados Unidos ele se deparou com a Tríplice Entente menos forte do que no início da guerra. Contudo, os Estados Unidos eles investiram em mandar tropas médicas, novos soldados e outras ajudas para que gerasse mais forças e posteriormente fosse essencial para a vitória da Tríplice Entente. Sendo que, após a Primeira Guerra, em 1918, os Estados Unidos tornam-se uma grande potência fora do continente europeu. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Tríplice Entente saiu vitoriosa desde 4 longos anos. Em janeiro de 1919, os países participantes reuniram-se em uma conferência em Paris para assinar um tratado de paz. Assim, decisões de pós-guerra foram tomadas pelo Conselho de 4 países, formados pelos vencedores, que era a França, Inglaterra, Estados Unidos e a Itália. Entretanto, foi decidido que não haveria nem vencedores nem perdedores, porém decretariam um único culpado, que seria a Alemanha. Os termos impostos à Alemanha incluíam a perda de seu território para um número de nações fronteiriças, de todas as suas colônias nos oceanos e sobre os continentes africanos. Uma restrição do tamanho do seu exército e uma indenização pelos prejuízos causados durante a guerra. Isso gerou um sentimento de revanchismo nos alemães, e aí esse sentimento de revanchismo vai meio que dar início à Segunda Guerra Mundial. Vai ser uma das causas da Segunda Guerra Mundial, que é esse sentimento de revanchismo, essa humilhação mesmo. Então é isso, pessoal! Não esqueça de curtir e se inscrever caso não seja inscrito ainda. Isso aí, e não se esquece de comentar o que você achou do nosso vídeo e seguir a gente nas redes sociais, tanto o canal quanto eu e o Lucas aqui, hein? Obrigada, até o próximo vídeo. Valeu!